Santos irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre todos nós. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 15, versos 1 a 19. Êxodo 15, versos 1 a 19. É neste texto que nós nos concentraremos nesta noite. É neste texto que nós ouviremos a exposição da palavra, e para isso eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta ao longo de toda a exposição, para que nós tenhamos uma experiência ainda mais completa em relação ao que a palavra de Deus tem para nos dizer. Êxodo, capítulo 15, versos 1 a 9, onde diz assim a infalível palavra de Deus. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação, este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra, e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram. Eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo o sempre. Todos. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Amém. Vamos falar com Deus mais uma vez. Glorioso Senhor, nós estamos diante da tua majestade, diante dos teus gloriosos feitos registrados, que reverberam ao longo da história da humanidade o poder da tua mão. Nós aqui, Senhor, queremos pedir a ti
que o Senhor avive as forças da nossa memória, que o Senhor aguce o nosso entendimento, para que nós tenhamos os vislumbres que a Tua palavra nos traz, a respeito daquele grande e glorioso dia, em que o Senhor deu a vitória ao Teu povo, para que nós, ó Deus, aprendamos com esta história, e tenhamos o nosso coração preenchido de fé que vem do alto, para temer e confiar somente no Teu nome. É o que nós te pedimos, e o fazemos no nome do glorioso Cristo. Amém. As músicas têm um lugar muito especial na nossa vida. Todos nós temos alguma experiência em algum momento da nossa jornada em que uma música marcou aquele instante. O primeiro namoro, a música que tocou a primeira vez em que nós ouvimos o sim de alguém. As músicas têm um lugar muito especial na nossa vida, porque muitas delas marcam o momento do nascimento do primeiro filho, marcam o momento do tão sonhado diploma que foi recebido, então aquela música tocou naquele instante. As músicas marcam momentos de muita dor na nossa vida também, dias em que tudo parecia cinza e que o mundo não tinha nenhuma graça. Aquela música encheu o nosso coração de graça e nós conseguimos seguir em frente. As músicas são poderosas para nos fazer lembrar do poder de Deus e para nos fazer esquecer dos nossos medos. As músicas têm tomado na nossa vida uma posição muito especial. Músicas com letra, músicas instrumentais, músicas cantadas por corais ou mesmo cantadas à capela. Elas têm na nossa vida e na nossa caminhada um lugar muito especial. E este texto que nós acabamos de ler se conecta com esta realidade, porque foi a primeira vez na história das Escrituras em que uma música foi registrada. Foi a primeira vez no que se tem notícia de que a família da aliança, beneficiada pelas mãos poderosas de Deus, acharam nestes benefícios uma razão para cantar. O povo de Deus cantou. E o texto sagrado nos diz que Moisés, o homem de Deus, aquele que tipificava o libertador, foi quem entoou a canção. O povo de Deus ouviu a letra e fez coro junto com o homem de Deus. E todos eles cantaram ao Senhor alegremente naquele dia, porque havia muitas razões pelas quais eles deveriam fazer isso. Deus, portanto, cristalizou na história do mundo e cristalizou na sua palavra o desejo que Ele tem de que nós nos lembremos dos feitos gloriosos que Ele tem realizado em nosso favor. Porque esta não é uma história sobre um povo que ficou distante nas areias do deserto. Essa é a nossa história. Essa não é a história de Moisés e do povo de Israel somente. Esta é a história de todo o povo de Deus que caminhou e ainda anda sobre a face da terra. Essa não é uma história de um povo diferente, mas é a história dos nossos ancestrais. Nós precisamos compreender quais foram as razões que motivaram o seu coração a cantar ao Senhor naquele dia. Nós precisamos entender o que tem motivado o povo de Deus a cantar, para que nós compreendamos com clareza por que nós devemos cantar ao Senhor no tempo presente. Nós precisamos entender, queridos irmãos, que cantar não se trata de uma opção na nossa vida, mas de uma necessidade. Nós precisamos entender que cantar não é um apêndice do culto ao Senhor, não é um cantinho da adoração, não é um lugar em que a gente coloca a música para enfeitar algo, não é uma invenção contemporânea, é aquilo que o Senhor espera de nós, é aquilo que Ele sempre esperou de nós, é aquilo que Moisés fez e ele no fim da página carimbou. O Espírito inspirou a letra, o Senhor a confirmou com os seus atos. Elas foram registradas e contam para nós uma história que responde quais os motivos que nós temos
para louvar ao Senhor. Por que isso é importante? Porque cantar exige uma coisa que antecede o ato do cantarolar uma música. Pronunciar as letras, entoar os versos, respeitar o ritmo, apreciar os acordes, exige algo que preceda cada uma destas coisas que aqui listamos. Adorar a Deus por meio do louvor exige motivação. É preciso que haja uma razão por detrás do ato para que o ato seja produzido com razão e com muita emoção. Porque é impossível cantar uma música apenas à luz da razão. Ora, a razão é coisa importante. É necessário que cada palavra, que cada letra, que cada verso seja uma expressão da verdade. Que estas palavras brilhem porque expressam aquilo que de fato é. Mas para entoar estas palavras, não como uma frase lida num papel, mas como um cântico que brota do fundo do coração, para entoarmos com a garganta forte, com as cordas vocais bem equilibradas, para entoarmos a todos os pulmões, a todo vapor, é preciso que antes disso haja motivação. Eu acredito que uma das causas pelas quais muitos de nós cantam com flacidez e muito desânimo é porque falta motivação para esta ação. A palavra de Deus nesta noite traz o remédio tanto para uma coisa quanto para outra. Por isso, eu convido você a nós entrarmos neste texto, nos dedicarmos a compreender cada verso que aqui está, para que nós então encontremos nestas palavras que não são apenas uma poesia antiga, que não são apenas a narrativa de um fato, isso já seria coisa grande o suficiente, mas que são a expressão da verdade de Deus, que é capaz de produzir fé no nosso coração e mudar as nossas atitudes. Eu convido vocês, amados irmãos, a nós experimentarmos cada palavra que este cântico de Moisés traz a nós nesta noite, para que nós compreendamos quais os motivos que nós temos para louvar a Deus. E eu chamo a sua atenção logo para os primeiros versos. Nós temos aqui duas respostas. A primeira compreende do verso 1 até o verso 10. A segunda está contida dos versos 11 até o verso 19. Portanto, se a pergunta é qual motivo temos para louvar a Deus, a resposta vem logo no começo. Olhe comigo para o texto, especialmente do verso 1. Aqui nos é dito que Moisés, o homem de Deus, foi aquele que diante dos filhos de Israel entoou o cântico, e já há algo muito importante nesta pequena frase. Os filhos de Israel não são propriamente os filhos de um homem. Não se trata de dizer que Moisés cantou e apenas uma família estava ao seu lado. Os filhos de Israel aqui é uma referência a Jacó, lembra? Aquele patriarca, Abraão, Isaque e Jacó. Jacó foi um homem que nasceu eleito por Deus, como todos nascem. Mas este homem viveu uma vida afastada do pai. Ele viveu distante dos princípios de Deus e da família da fé. Ele era um membro da aliança, mas não se beneficiava dela porque o seu coração era duro e caminhava distante do Senhor. Suplantador era o significado do seu nome. Um homem que era muito malandro na sua maneira de agir. Deus então vem ao encontro deste homem. Faz com que a sua vida seja transformada definitivamente, de dentro para fora. E esta transformação foi tão profunda que Deus inclusive mudou o nome que estava na sua identidade. Ao invés de Jacó, o suplantador, ele passou a ser chamado Israel, que quer dizer príncipe com Deus. Ele mudou de posição na vida, ele mudou de lugar na história. E agora os seus filhos, quer dizer, os que nascem de sua descendência, são herdeiros da mesma fé que Deus plantou no seu coração. Estes filhos de Jacó, agora filhos de Israel, chegaram na terra do Egito no número de 70 pessoas, mais ou menos. Passaram naquela terra um tempo de muita fartura, enquanto a terra morria de fome ao seu redor. A providência de Deus estava com eles, como falamos nas semanas anteriores. Aquele povo que era de 70 pessoas se tornaram, depois de 430 anos, mais de 2,5 milhões de pessoas. Um povo próspero, que crescia, se multiplicava, não apenas em número, mas também em habilidades.
Eram pessoas com capacidades muito grandes de fazer de tudo o que se fazia na maior nação do mundo, conhecida até então, que era o Egito. Essa gente, então, que foi recebida com aplausos e com muito carinho, foi deixando aos poucos de ouvir o som dos aplausos e os afetos dos seus contemporâneos, para passar a ouvir o chicote e os insultos. Aqueles que chegaram livres foram tornados escravos. A angústia do povo de Deus chegou até o céu, e o Senhor veio com misericórdia e graça, com rica providência para libertá-los. Aquele foi um momento glorioso. Comemorou-se então a Páscoa, a festa da libertação, da passagem da escravidão para a libertação. O povo marchou sob a liderança de Moisés, de Ramsés para Sucote, chegaram aos limites do Egito, e então marcharam mais adiante. Ficou para trás a terra da escravidão, o tempo de sofrimento, as angústias de um lugar que não era seu, de um povo que não era seu, de coisas que não eram suas. Agora eles caminhavam para uma propriedade. Deus estava os levando para um lugar todo novo, uma vida toda nova. E agora este povo, de repente, quando olha para o retrovisor daquela marcha, percebe que algo inesperado estava acontecendo. Foi pavorosa a circunstância. Imagine você, todos com muita ansiedade indo embora, rumo à terra prometida, pensando na casa nova, na vida nova e tudo novo. De repente, eles começam a perceber que o chão treme. Um barulho começa a ser ouvido ao longe. Algo estava se aproximando e não parecia ser coisa boa. Quem estava nas últimas fileiras deve ter ficado apavorado quando perceberam que em meio à poeira que levantava estavam cavalos e cavaleiros. Que não se tratava de uma visita de boas-vindas, nem de alguém trazendo um lanche para a jornada, mas se tratava de ninguém menos de que Faraó e o seu exército vindo para trazê-los de volta. O pavor tomou conta daquelas pessoas. Eles não eram soldados, lembra? Eles eram escravos. E quando eles olharam para trás e viram um exército vindo buscá-los, eles ficaram apavorados com aquilo. O texto sagrado do capítulo 14, que antecede o que lemos, diz que dentro daquele momento de pavor e medo, alguns disseram a Moisés: por acaso, Moisés, você nos trouxe aqui para que nós morrêssemos? Verso 12, capítulo 14, verso 12. Disse assim o povo de Israel: pois melhor nos fora servir ao Egito do que morrermos neste deserto. O pavor tomou conta, o medo, tudo fez com que a alma daqueles nossos irmãos se inquietasse diante das circunstâncias da vida. Moisés então vai a Deus, clama ao Senhor, ao que Deus dá uma resposta para ele. Disse o Senhor a Moisés, capítulo 14, verso 15: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Uma coisa estava sendo ensinada pelo Senhor e o seu povo aprenderia com a métrica da urgência. Uma coisa estava sendo dada por Deus a eles e eles a experimentariam com muita vorácia. O fato de que Deus estava pronto para fazer tudo o que fosse necessário para conduzi-los adiante. Então, enquanto Moisés clamava em favor do povo, a resposta veio rápido. E Deus disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Moisés obedece a ordem. Então Deus diz: e tu, Moisés, levanta, verso 16, o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Não era uma obra qualquer, não era algo explicável o que estava acontecendo ali, era algo miraculoso, quer dizer, um milagre aconteceria diante dos seus olhos. O medo que eles tinham era do Egito. O Senhor os está ensinando a temer apenas a Ele mesmo. Eles precisavam confiar no Deus que os libertou, e aquela foi a aula em que este teste foi aplicado. Aquele foi o momento em que as pessoas libertas precisavam confiar que o Deus que os libertou estava com eles na jornada. Eles precisariam disso, porque os próximos 40 anos de sua vida exigiriam que eles confiassem no Deus que os tirou da terra do Egito. E aqui temos uma grande mensagem para nós, o povo de Deus, que caminhamos ao longo desta jornada décadas,
que somos libertos pelo Senhor, porque um dia Ele invadiu o nosso coração de um modo tão avassalador, que a gente não confiou em nada mais a não ser na libertação que Ele estava promovendo em nós. O Deus que nos libertou é o Deus que está nos ensinando a confiar nele ao longo desta estrada. O Deus que nos tirou da escravidão, de debaixo da mão do inferno e de todas as suas hostes, agora está nos ensinando a continuar confiando nele. O Deus que nos trouxe da terra do Egito não é um Deus de obras pela metade, é um Deus de obras completas. O povo ainda temia a Faraó, o Senhor está nos ensinando a temer apenas a ele. Faraó era um tipo do diabo, e nós nunca vamos encontrar nas páginas das Escrituras nenhuma expressão sequer que nos ensine a temer ao diabo, nenhuma. Não há uma só frase, não há uma só insinuação, não há um só verso que diga temam ao diabo, nenhum. Porque nós, o povo liberto, somos ensinados a temer um homem apenas, ao nosso grande e poderoso Deus. Mas isso não é tudo. Temer é uma parte, é a primeira aula. Até as crianças já entenderam isso. Mas agora vem a segunda parte da aula. Deus está nos ensinando que tudo começa pelo temor, é verdade. As Escrituras já afirmam que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam o saber, quando temem alguma coisa ou a alguém mais do que ao Senhor. Seja uma pessoa, seja uma instituição, como um exército que marche contra você sozinho. Temer a qualquer coisa mais do que o Senhor é uma loucura. Agora vem a segunda parte da aula. Temer é o primeiro passo. O segundo passo é confiar. E eles precisaram confiar mesmo. Imagine se você estivesse lá. Você nunca viu um mar daquele tamanho ser aberto diante dos seus olhos. O texto sagrado diz que um vento poderoso e impetuoso soprou. E quando o vento soprou forte e oriental, está no verso 21 do capítulo 14, o vento então separou as águas como duas grandes paredes, uma de cada lado. E o povo teve que colocar o pé e caminhar no meio daqueles dois paredões de água, para os quais não havia pilar nem coluna que os segurasse. Não havia dique nem parede, coisa alguma que pudesse manter aquilo de pé, senão que o vento que Deus mandou, que era poderoso para manter as águas inertes, mas não atrapalhar a caminhada do povo que estava no centro da jornada. Andar no meio daquela água era algo que exigia muita coragem. Acrescente-se a isso o fato de que aquilo aconteceu de noite. Você sabia disso? De noite, num lugar que não tinha poste nem lamparina. Atravessar um mar no meio da noite com duas paredes abertas dos dois lados. Verso 20 revela isso. E então o povo caminhou no meio daquele lugar à noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam se aproximar. O povo de Deus que estava na frente, o exército de Faraó que estava detrás. Uma grande coluna os impedia de ter contato um com o outro. Deus os protegia e eles estavam aprendendo a confiar no Senhor. O texto sagrado nos diz que eles andaram mais adiante. E então, quando chegaram do outro lado do mar, preste bem atenção nessa história. Imagine você na caminhada. Então, no romper da manhã, diz o verso 27, observe comigo na sua Bíblia. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, porque eles caminharam de noite, retomou a sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor os derribou. O Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E as águas, voltando, cobriam os carros e os cavalarianos e de todo o seu exército, do exército de Faraó. E então, os filhos de Israel assistiram aqueles muros de água caírem sobre aqueles homens. E a próxima cena foi a mais aterradora. O verso 30 termina dizendo que Israel estava na praia do mar, quando assistiu os cadáveres afogados serem gorfados, serem regurgitados pelas ondas na praia. Mas é impressionante.
Porque o povo não chora diante da morte do inimigo, mas o povo canta louvores ao Senhor diante da sentença de Deus. O povo de Deus não derrama uma lágrima sequer pelo exército de Faraó, mas o povo de Deus ergue a sua voz em louvor ao Deus do céu. Isto se dá, queridos irmãos, porque eles compreenderam a natureza do evento. Ali não havia nada para ser pranteado, mas havia muito para ser louvado. Ali não havia ocasião para lágrimas de dó, mas ali havia ocasião para notas e acordes musicais que louvassem o Deus que com a sua justiça efetuou a libertação de um modo completo e cabal. Aquele fenômeno diante dos seus olhos, de cadáveres rolando na praia, faz com que eles fiquem muito alegres, porque aqueles que vieram para matá-los morreram. Deus fez presente o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia. O povo do Senhor aprendeu. E o verso 31 termina dizendo assim: e viu Israel o grande poder com que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. O povo de Deus chegou na praia tendo aprendido duas lições: que Deus era o único para ser temido e o único que deveria receber deles a confiança. Temor e confiança caminhavam de mãos dadas. O povo de Deus louvava como numa grande ciranda a alegria da providência do Deus que os libertou. Então Moisés entoou um cântico diante dos filhos de Israel. Amados, isto nos diz muita coisa. Para que nós tenhamos motivação suficiente para cantar, é preciso que nós não nos esqueçamos de que Deus nos libertou poderosamente. Vamos repetir essa frase? Deus nos libertou poderosamente. O Senhor não economizou tinta nem pólvora. O Senhor não economizou força nem poder para arrancar das mãos do império opressor aqueles que Ele desejava libertar. E nós devemos visitar o nosso coração com frequência para nos lembrarmos deste dia, para nos lembrarmos dos grandes feitos do Senhor em nosso favor, quando Ele veio de encontro a cada um de nós, não ao encontro, mas de encontro, porque foi violento o ato do Senhor para nos arrancar das potestades do mal, para nos arrancar das paixões do nosso próprio coração, para nos fazer parar de temer as coisas e os outros, para temer só Ele e confiar nele. Nós precisamos nos lembrar daquele dia em que nós nos rendemos aos pés do nosso Salvador. Nós precisamos nos lembrar das masmorras que Ele nos livrou, das correntes que Ele quebrou, das prisões que Ele nos libertou finalmente. Nós precisamos nos lembrar deste dia, para encontrarmos nesta libertação razões para louvar ao Senhor. Quando nós nos esquecemos do que o Senhor fez no passado, nós nos encontramos desmotivados no presente. Deus fez com que esta história fosse registrada, para que os filhos de Israel sempre se lembrassem do que o Senhor fez e do que Ele continua fazendo. Para que o povo de Israel, o povo de Deus, nós, se lembrasse que temos todos nós motivos para continuar louvando ao Deus que nos libertou. Quando nós esquecemos disso, o louvor perde a graça, o louvor perde a força, os nossos lábios se tornam tímidos, os nossos pulmões pouco inflados, e o resultado é uma música sem graça. Queridos irmãos, nos lembremos do que o Senhor fez por nós. E a esta altura, os filhos da família da aliança, os filhos crentes, às vezes se sentem um pouco afastados dessa realidade. Não raramente, aqueles que nasceram numa família crente dizem: eu não lembro o dia em que eu me converti. Eu não tenho um marcador temporal, um dia no calendário que eu me lembre que passei a ser povo de Deus dali para frente. Alguns até questionam-se: será que eu sou o povo de Deus por causa disso? Pelo fato de não lembrar, eu preciso que você tenha no seu coração tranquilidade agora, para se lembrar de que o fato de que muitos de nós tenham nascido na incredulidade e conhecido o Senhor, não significa que você que já nasceu num lar que conheceu o Senhor e o ensinou o tempo inteiro, não tenha exatamente neste fato uma razão para comemorar.
Veja, você tem experimentado a vida inteira aquilo que muitos de nós só passou a experimentar, como se diz, de meio-dia para tarde. Dali para frente, de anos, alguns tão recentes. Mas você que nasceu na família da aliança, sempre teve uma razão para louvar. E precisa se lembrar disso. O fato de Deus ter sido misericordioso e bom para você, a ponto de fazer você nascer num lar que amou o Senhor desde o princípio, deve motivar você a cantar. Os que chegaram agora, os que chegaram há pouco tempo, os que chegaram há muito tempo e os que já estão desde sempre, precisam encontrar no fato de Cristo ter os libertado razões e motivações para cantar. Por que Ele nos libertou poderosamente? Nós temos razões para louvar. O lugar, queridos irmãos, é aqui e agora. A motivação são o temor e a confiança. E o Senhor, aqui neste texto, nos mostra qual deve ser o conteúdo do nosso louvor. Porque há muita gente que pensa que qualquer música serve para louvar a Deus. Isso não é verdade. Porque o texto aqui nos mostra, do capítulo 15, verso 1 até o verso 19 somente, veja que o capítulo continua até o verso 27, mas somente dos versos 1 até o 19, a palavra Senhor aparece 13 vezes. Eu sei que esse número às vezes assusta, mas aqui nós precisamos considerar que quando uma palavra é dita 13 vezes na mesma música, é porque o autor está preocupado que nós coloquemos os olhos nela de modo muito especial. Toda vez que o tradutor da nossa Bíblia, o nosso irmão João Ferreira de Almeida, escreveu Senhor com todas as letras maiúsculas, você pode observar isso? Verso 1, cantarei ao Senhor. Verso 2, o Senhor é a minha força. Verso 3, o Senhor é homem de guerra. E em seguida, Senhor é o seu nome, e por aí vai. Todas as vezes que ele escreve Senhor com todas as letras maiúsculas, é porque o tradutor está trazendo para nós uma tradução para as palavras, as letras, que significavam o nome pessoal de Deus. Um nome para o qual nós temos dificuldade de saber qual era a pronúncia, porque estes nossos irmãos zelavam tanto deste nome, e o consideravam algo tão solene, que não pronunciavam este nome. Então traduziu-se por Senhor, aquele que era o nome próprio de Deus, mas há uma mensagem por detrás destes fatos. Significa que a motivação para louvar a Deus é a libertação poderosa que Ele efetuou em nosso favor. E o conteúdo para louvar a Deus é o seu próprio nome. Nós temos que cantar a Deus músicas que exaltam o nome do nosso Deus. Nós temos que louvar a Deus para que este louvor esteja à altura do que Ele fez, com a sua própria definição. Ele tem que estar no centro deste louvor, para que isto seja de fato uma adoração. Louvar ao Senhor exige que o cântico seja teocêntrico, é como na teologia se chama. Quer dizer que Deus, Teo, esteja no centro daquela adoração. E isso nos ajuda a tirar muitas músicas da lista. Porque há muitas músicas que exaltam a pessoa, que exaltam alguém que é até nobre, que exaltam até alguém que fez feitos de fato dignos de serem lembrados. Isto exalta a pessoa, mas não ao Senhor. Para ser louvor a Deus, a música tem que ser teocêntrica. Deus tem que estar no centro da adoração e não a pessoa. Aqui Moisés nos ensinou com esta música que escreveu a lembrar dos feitos gloriosos de Deus quando nós quisermos louvar ao Senhor. Lembrar as coisas que Ele fez. Agora há pouco nós cantamos uma música juntos que diz que nós devemos cantar ao Senhor um cântico novo. Isso tem trazido ao povo de Deus muita confusão ao longo de muitos anos. Há aqueles que pensam que cantar um cântico novo significa nós começarmos aqui a balbuciar palavras como se espontaneamente algo pudesse surgir que exaltasse o nome de Deus de modo extraordinariamente tremendo. Quem geralmente defende este ponto de vista desconsidera que uma música bem pensada, ensaiada, escrita e trabalhada possa se surtir este efeito.
As pessoas que geralmente defendem esta ideia de um cântico novo como algo espontâneo que surge nos lábios de quem quer cantar, sendo superior àquilo que surgiu da caneta de alguém que decidiu estudar. Estas pessoas estão equivocadas, porque no mundo antigo, esta figura que nós precisamos aqui entender era muito bem conhecida. Um cântico novo era aquilo que se compunha quando um general voltava de uma guerra. Era novo porque a vitória que ele lá conquistou era nova. Ainda que fosse contra um povo com quem já se havia lutado anteriormente, ainda que já houvesse tido outras batalhas no passado, aquela batalha era uma batalha nova. E a vitória nesta batalha exigia uma música que louvasse aquele que conduziu o povo para a vitória. Estas músicas, os cânticos novos da antiguidade, exaltavam o seu general. É justo nós cantarmos um cântico novo ao Senhor, porque nós também temos um general. E o nosso general, como diz o cântico, é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. É porque Ele está à frente desta batalha, é porque Ele tem a habilidade no campo, é Ele quem sabe vencer. Inimigos de carne e inimigos de espírito, é que nós nos tornamos vitoriosos por causa da vitória que é dele. Então nós temos que lembrar sempre das vezes em que o Senhor venceu uma batalha, abrir as páginas da história e aprender as coisas que Deus fez e as batalhas que Ele ganhou, enche o nosso coração de fé e de motivação para nós continuarmos louvando o Deus que nos libertou. As letras para louvarem ao Senhor precisam sair das páginas deste livro. Ora, uma música inerrante é a música que o próprio Espírito de Deus escreveu. É a música que o próprio Espírito fez com que o evento que a antecedesse desse a ilustração e o tom daquilo que deveria ser cantado. Se nós quisermos louvar ao Senhor na beleza da sua santidade, o conteúdo para o louvor já está em nossas mãos. Agora é preciso que haja ímpeto nos nossos lábios, que haja ânimo no nosso coração, pela compreensão do que significa ser do Senhor, para então darmos a Ele um louvor que é digno do que Ele tem feito por nós. Esta história, se nós olharmos do verso 1 até o verso 10, vai nos mostrar que Deus fez coisas poderosíssimas a respeito daqueles irmãos. Vai nos mostrar que eles estavam diante de nada menos do que o maior exército que o mundo já havia visto. Eles estavam a poucos passos da maior máquina de guerra que a face da terra já havia experimentado. O exército egípcio era tão eficaz e tão pavoroso que eles desenvolveram armas de guerra que continuaram sendo reproduzidas pelos assírios, e depois pelos babilônicos, e depois pelos macedônicos, e aprimoradas inclusive pelo exército romano. Armas que sobreviveram a séculos de história porque eram muito eficazes. A biga, a temida biga, uma espécie de carroça para um homem apenas, que presa ao lombo de um cavalo, dava a este homem a velocidade de um cavalo, a altura que o privilegiava, a altura de qualquer soldado. E quando um soldado marchava rumo a uma multidão, sobre uma biga, a multidão se dispersava apavorada. Quem tinha essa arma, tinha a certeza da vitória. É algo semelhante ao nosso tempo a ter uma bomba atômica. Porque quem tinha essa arma, aquela, igual que quem tem esta arma hoje, tem a certeza da vitória. Aperte-se um botão e tudo irá pelos ares. Quando eu era menino, Nikita Khrushchev governava na União Soviética, lembra disso? E todo mundo ficava apavorado que ele ou Mikhail Gorbachev apertasse o botão, porque era um bêbado. E todo mundo dizia, se ele apertar o tal botão vermelho, o mundo vai pelos ares, porque bombas atômicas serão deflagradas. Quem tinha essa arma tinha a certeza de que apagaria da história quem ousasse marchar contra eles. Assim era o exército egípcio. Nesta posição estavam os nossos irmãos, possivelmente sem espadas, seguramente sem nenhuma biga, sem ostentar nenhum cavalo. Eles se apavoraram. O
texto sagrado diz que o inimigo tinha tanta certeza da vitória. Olhe comigo para o verso 9. O inimigo tinha tanta certeza que ele dizia, leia comigo: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Eles tinham certeza que ganhariam essa batalha, que traria de volta o povo de Deus cativo. Satanás nutre expectativas vazias de que vai conseguir nos levar de volta para as suas cadeias. Ele até hoje acha que tem força e poder suficiente para nos assustar, para nos mostrar que esta caminhada com o povo de Deus rumo à terra prometida pode não ser boa coisa. Ele até hoje tenta plantar isso no nosso coração e nos amedrontar, de que essa estrada será difícil demais, longa demais, árdua demais. Ele tem certeza que vencerá. Mas o texto repete no verso 10 aquilo que já havia sido dito no verso 8. Observe, no verso 8 Moisés disse: com o resfolgar das tuas narinas amontoaram-se as águas. As narinas são de quem? De Deus. Resfolgar com as narinas quer dizer inflar os peitos, inflar o peito de ar e soltá-lo pela narina. Quer dizer, é uma espécie de brado uivoso. Imagine como um cavalo que cavalgou bastante e que agora dá aquele brado e que solta ar pelas narinas. Com este tipo de ar quente e forte, o Senhor fez com que as águas se amontoassem. E o verso 10 diz que o Senhor sopra mais uma vez. Verso 10 diz, vamos ler juntos: sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Viu só? Há uma ironia aqui. A ironia aqui não é um pecado de Deus. Deus não peca. A ironia aqui é que o texto sagrado mostra que enquanto a maior máquina de guerra marchou para destruir o povo eleito, Deus com um sopro os desbaratou. É isso. Ele está mostrando para nós, amados irmãos, de que nós devemos confiar que não importa a natureza das circunstâncias que querem outra vez nos aprisionar, não importa a força com a qual Satanás quer nos levar, se namarra-o por sedução, não importa quais sejam as armas que estão em suas mãos, Deus com um sopro é capaz de os desbaratar, de desorganizar a ordem que há entre os principados e as potestades, de arrancar as armas dos inimigos que tentam nos levar de volta. Mas eu quero que você entenda isso em termos ainda mais pessoais na sua vida, porque há muitos de nós que têm lutado contra o inferno. Quando ele se levanta num copo de bebida, quando ele te faz lembrar do cheiro, do aroma e do sabor de uma tal ou outra droga que você um dia experimentou, consumiu, quando ele te faz lembrar dos lugares em que você pisou os seus pés e que lhe foram agradáveis, que eram alegres aos olhos, mas pavorosos ao que a lei de Deus diz qual é o seu fim, então você sente o desejo de voltar. Você deseja, as armas do inimigo são muitas, porque os amigos te chamam, e o seu coração diz: vai, vai, vai. E nesse momento você tem que se lembrar que a libertação que Deus promoveu na minha vida é poderosa o suficiente para nos dizer: não vou, não vou e não vou. Para dizer: não bebo, não bebo e não bebo. Não cheiro, não cheiro e não cheiro. Você é poderoso para fazer isso, não porque a força vem de você, é porque ela vem de fora de você, é que você tem a capacidade de dizer não. Então clame ao Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor, firma os meus passos na direção da terra prometida, não me permita voltar ao Egito, não me permita fazer parte disso no passado. Então, irmão, passe a cantar ao Senhor, louve ao Senhor, pegue o seu celular e busque um louvor, ouça e cante, um cântico simples ou um hino complexo, cantarolando sozinho, ou mesmo a capela, ou com um instrumento ao seu lado, mas cante ao Senhor. Pais, ensinem os seus filhos a louvar o Senhor. No dia em que o dinheiro acabar, que o pavor se instalar no lar, por causa da doença, ou por alguma outra circunstância que te apavore e que te dê medo, chame os seus filhos e cante ao Senhor, louve.
e você vai assistir poderosamente os corações serem transformados, porque isto é a obra de Deus realizada em nós. Nos dias de medo, cante. Diante de uma prova difícil, cante. Nos momentos em que você estiver antecedendo uma entrevista de trabalho importante, cante. No dia em que você for demitido do trabalho, cante. No dia do diagnóstico final, cante. E no dia da salvação, no dia da libertação, no dia da cura, cante também. Nós fomos feitos para louvar o Senhor. Nós temos motivos para louvar o Senhor. E a razão é porque Ele nos libertou poderosamente. Em segundo lugar, eu gostaria que você olhasse comigo agora dos versos 11 em diante. Terminada esta parte do texto, da música que Moisés compôs e que ele cantou diante do povo do Senhor, e que o povo com ele entoou junto, é-nos dito agora a partir do verso 11 que há uma segunda e última razão pela qual nós devemos louvar a Deus. Veja, o texto começa dizendo, Moisés é quem fala, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade e terrível glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? 3 perguntas retóricas, ou seja, perguntas para as quais só existe um tipo de resposta certa. E a pergunta é, qual é a resposta certa para esta pergunta? A resposta é, ninguém. Quem, Senhor, como tu há entre os deuses? Ninguém. Quem como tu é glorificado em santidade? Ninguém. Quem como tu é terrível com feitos tão gloriosos, que não economiza vidas humanas para mostrar para aqueles que o Senhor quer dar a vida espiritual, como o Senhor os ama? Quem? A resposta é, ninguém. E isso me faz lembrar a conversa de Jesus Cristo, Deus encarnado, com os seus discípulos, quando apavorados por causa do mar agitado, pediram a Jesus providência. Jesus os reprovou pela sua timidez e falta de fé. Então o Senhor assumiu a situação e disse ao mar agitado, cala, emudece. E eles chegaram à seguinte conclusão, quem é este que até o vento e o mar obedece? O nosso libertador. É aquele que as circunstâncias todas têm que se ajoelhar quando ele está de pé. É aquele que não perde o controle de nenhum segundo. Veja, toda esta história aconteceu, toda esta marcha, esta libertação, esses dias de medo e de temor, para que fosse plantado no coração dos nossos irmãos temor e confiança no Senhor. A mesma coisa acontece na nossa vida todos os dias. Sempre que o Senhor nos dá uma oportunidade de sofrer, bem disse o nosso irmão Gabriel na oração, são oportunidades que Ele nos dá de confiar mais nele, porque Ele não perdeu o controle das circunstâncias. Então, quando o sofrimento chegar, não olhe para ele com lágrimas e desespero, mas o encare com louvor. Senhor, eu te agradeço por esse sofrimento, porque ele me ensina a temer só o seu nome e confiar um pouco mais em ti. Diga isso, irmãos. Eu sei que é difícil, experiência própria, mas à medida em que você fizer isso, você vai crescer na sua maturidade de fé, na sua estatura. Cada vez mais você e eu seremos como Cristo, aquele que confiou no Pai até o último instante e foi glorificado. Mas nós vamos terminar o texto nos lembrando ainda de algo muito importante nesta segunda parte. Veja isso, nós temos que nos beneficiar do que aqui está, versos 14 ao 16, observe comigo, e se você tiver uma caneta, marque as palavras que vou lhe dizer, para que você possa depois retomar o texto e experimentar outra vez estes significados. O texto diz assim, os povos ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam melhor. Dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste.
Isso aqui é algo muito sério, porque veja, eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho. E todos estes povos que foram descritos aqui, a Filístia, Edom, Moabe e Canaã, são povos que estão no caminho para a terra prometida, mas muito longe de onde eles ainda estão. Para você ter uma ideia, da margem direita do Mar Vermelho, onde estavam cantando, até a próxima cidade, ou melhor, ao próximo povo, a Filístia, que é o povo que está mais perto deles, a 350 quilômetros de distância. E o que isso tem a ver? Por que isso importa? Porque se nós olharmos para o texto, você vai ver que todos os verbos aqui, referentes a estes povos que eles ainda encontrariam, estão sendo ditos ou no passado ou no presente. Observe comigo: ouviram? Passado. Estremeceram? Passado. Agora a gente vê perturbaram, perturbam, presente. Apodera, presente. Cai, presente. Emudecem, presente. E passe, presente. Eles estão dizendo que algo ainda futuro já está acontecendo, ou melhor, que algo futuro já aconteceu na expectativa deles. Como é que o povo da Filístia, de Moabe e de Edom estão estremecendo ou estremeceram-se ao ver o povo passar, se o povo nunca esteve lá? O que isto quer dizer? Porque esta música fala a respeito de algo que ainda vai acontecer por onde eles vão passar, como se isso já estivesse acontecido ou estivesse acontecendo. Não havia correio naquela época, nem meios de transmissão de uma mensagem que fosse eficaz o suficiente para fazer com que esta mensagem já houvesse chegado lá e eles estivessem já tremendo de medo. Não havia. O que há aqui, nesta música, é algo que nós temos aprendido de Deus e que há no nosso coração. A certeza de que o Senhor nos prometeu um futuro glorioso. O Deus que os fez sair, prometeu que eles vão chegar. O Deus que os libertou, prometeu a eles que eles vão colocar os pés na terra prometida. O Deus que os livrou, está prometendo a eles desde o princípio que eles estarão livres todo o caminho até chegarem em segurança. O verso 17 diz: tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, o Monte Sião, o lugar onde a cidade de Jerusalém foi construída. Eles já estão no tempo presente cantando uma vitória que faz referência ao futuro. Os egípcios erraram quando fizeram isso, mas o povo de Deus acertou. O fato, queridos irmãos, é que nós já estamos na terra prometida. Já e ainda não, diz a nossa teologia. Já porque a promessa foi feita por Deus e aquele que prometeu não falha. Ainda não, porque faltam alguns dias de caminhada até nós chegarmos lá. Já porque aquele que prometeu fará cumprir as coisas que prometeu. Ainda não, porque Ele está nos mostrando dia a dia que nós devemos confiar na sua fidelidade. Ele está nos ensinando a temer e confiar somente no nome dEle. Mas a entrada na terra prometida está garantida. Uma promessa. E isso deve nos fazer lembrar de quando Jesus acalmou o coração dos seus discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, porque se assim não fora, eu não vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Na terra da herança, no monte do Senhor, na nova Jerusalém, na terra que mana leite e mel, como bem lembrou o seu Edinaldo hoje mais cedo. Queridos irmãos, nós temos motivos para louvar a Deus. Em primeiro lugar, porque Ele nos libertou poderosamente. E em segundo lugar, porque Ele nos prometeu um futuro glorioso. Você pode repetir isso comigo? Porque Ele nos prometeu um futuro glorioso. Diante do que Ele já fez e diante do que Ele ainda fará, louve-o, porque Senhor é o seu nome. Amém.